Segunda Reis, capítulo 2, verso 1. Você está lá comigo? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Olha lá. Olha o que a palavra está dizendo. Sucedeu que quando o Senhor, Deus, estava para elevar, para levar embora Elias aonde? No redemoinho. Não é numa carruagem de fogo. Amém? Apesar que a gente vê nos desenhos animados aí as carruagens de fogo levando Elias. Não é. Apesar de que os carros do Senhor, os carros de fogo, eles passaram e fizeram separação entre Elias e Eliseu. Eles passaram por eles, separaram. E o redemoinho veio e levou Elias. Amém? Mas o carro do Senhor, os carros do exército de Deus, que ficam aonde? No monte? Monte? Bazã. As colinas de Bazã, lá no segundo céu. É lá que ficam então os carros do exército de Deus. Amém? Aleluia. Quem estava na aula aí, nós falamos sobre isso, né? Glória a Deus. Então, olha lá, verso 2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a... Veja, repita assim comigo. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Está pegando? Verso 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. Era uma pergunta e eu não li dessa forma, né? Vamos lá. E lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Porém, calai-vos. Quarto, e Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Repita assim comigo: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao... Presta atenção, vamos lá, vendo toda a simbologia, a tipologia bíblica, amém? Os tipos que a gente enxerga na Bíblia, que o Antigo Testamento nos traz para a nossa realidade atual. Aqui nós temos algo grandioso da parte do Senhor para os nossos dias de hoje. Veja, nós estamos justamente diante de uma circunstância final na vida de Elias, e ali estava o seu servo Eliseu, que caminhou com ele por um bom tempo. Mas se você ler antes, nós vamos ver que quando Elias encontrou Eliseu e o chamou, o mesmo Eliseu se encontrava lavrando a terra e cuidando da dúzia, né, das 12 juntas, são 12 juntas de boi dos seus pais. Então veja, ele estava lá trabalhando para os seus pais, quando Elias passa por ele, Elias o chama para o segui-lo, e ele imediatamente, ele se lançou sobre Eliseu, e sobre Elias, na verdade, né? E ele começou a caminhar com Elias. Como assim? Daquele dia em que ele recebeu a chamada, em que ele ouviu a chamada de Elias, ele pegou tudo, as coisas que ele estava cuidando, tocou fogo, deu a comida ao povo e largou tudo o que tinha para trás. Não deixou nada para trás. Não deixou nenhuma condição que pudesse fazê-lo voltar atrás. Por isso que ele vai tocar fogo nas coisas que ele estava cuidando. Nos animais ele matou e deu para o povo que estava lá. Você está aí? Você está pegando?
Hã? E então ele vai e vai seguir, ele se despede de seu pai e de sua mãe, né? E vai caminhar e seguir Elias. Veja, quando um homem ele é chamado pelo Senhor, estando envolvido com as coisas e trabalhos deste mundo, ele precisa aprender algo grandioso em sua vida, que a obra do Senhor precisa estar como prioridade em sua vida. Você está aí? Nós falamos sobre isso, né? Que não tem como separar Deus da sua obra, porque algumas igrejas hoje dizem o quê? Deus, família e a obra. Mas não existe verdadeiramente como separar Deus da sua obra. Porque a partir do momento em que eu enxergo Deus como primeiro em minha vida, a sua obra é participante em minha vida. E isso a gente vê na vida de Eliseu. Ele se despede dos seus pais e vai seguir Elias. Nós lemos Lucas 12 semana passada, e hoje Mateus 10, 37 também vai falar a mesma condição. A mesma palavra que nós lemos, que diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo isso. Quem ama o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você está aí? Ai, pastor, meus pais eu não tenho tanto problema assim, mas o meu filho, pois é. E eu conheço muitas pessoas que abandonaram a obra do Senhor por causa dos seus filhos. Por causa que o filho vai ficar doente, o filho vai passar por ciclo. Porque em todas as vezes que nós colocarmos Deus na nossa prioridade, nós vamos ser provados. Repita assim comigo: todas as vezes que eu me colocar à disposição do Senhor, eu serei provado. E eu serei provado aonde mais tenho dificuldade para largar. Esse é o motivo que enxergamos, contando a história de Eliseu, por que ele botou fogo em tudo. Para que ele não olhe para trás e ele não pense que valeu a pena ficar lá. Lembrem que isso aconteceu com o povo no deserto. Estavam lá, sendo escravos de Faraó, sendo escravizados, a Bíblia vai falar de ração, não vai chamar nem de comida, com a ração diária sendo toda regrada, toda sendo colocada só para o sustento, para poder sobreviver e continuar trabalhando como escravo. Não podiam engordar muito, era uma ração bem miúda que eles recebiam diariamente. Ou seja, 400 anos o povo sendo escravizado dessa forma, sofrendo. Aí vem o Senhor através de Moisés, liberta eles, leva para o deserto, sustenta no deserto, e todo o tempo eles olham para trás e dizem: nós tínhamos comida lá. Dá vontade de estar lá e dizer assim: ô infeliz, que comida que tu tinha lá? A ração? O refúgio? A sobra? É isso que tu estás? Veja, eles no deserto, e no deserto, sendo sustentados pelo Senhor. Porque ninguém consegue sobreviver tanto tempo no deserto quanto eles sobreviveram. Durante o dia, sol gigantesco, ao ponto de queimar mais de 50 graus. E o Senhor ia à sua frente, como a nuvem, para que o sol não os queimasse. À noite, fazendo congelado, temperaturas negativas. E a Bíblia vai relatar que o Senhor era o fogo que ia atrás deles, que os consumia, eles não morriam no deserto de frio. Só por esse fato já dá para ver assim: o Senhor está comigo, o Senhor dos exércitos, o grande El Shaddai, está em minha vida. Ele me tirou daquele lugar de escravidão e está me conduzindo a uma terra nova, que mana leite e mel. Mas não, o povo murmurava, reclamava, olhava para trás. Por quê? Porque todas as vezes que eu olho para trás, aparentemente, o que eu estou vivendo hoje parece que é pior do que eu vivia ontem. Você está aí? Mas veja, entenda, como alguém que foi chamado pelo Senhor, como alguém que está sendo chamado pelo Senhor,
eu estando envolvido com as coisas desta terra, com os trabalhos deste mundo, eu preciso começar a priorizar em minha vida e dar prioridade às coisas que o Senhor tem para mim, sem a necessidade de que o Senhor venha se dar explicação do porquê que Ele está fazendo isso, sem a necessidade de eu colocar argumentos, simplesmente eu preciso me colocar à disposição, porque quando o Senhor me chama, eu fui escolhido, eu sou um separado e eu preciso viver para Ele. Você está aí? Só que interessante é que acontece essa chamada e o homem, desse momento em diante em que ele é chamado, a gente não percebe, mas começa um processo de rompimento do nosso passado com as tradições que nós vivemos e até mesmo com os pecados que estávamos vivendo. Nesse momento em diante, o Espírito de Deus começa uma obra em nossas vidas de transformação da nossa alma. Porque lembram que o Espírito está pronto, mas a nossa alma está sendo transformada de glória em glória. Você está aí? Começa a se trabalhar. E aí o que acontece? O que acontece é que nesse momento eu preciso começar a me colocar à disposição desse trabalhar de Deus. Porque todos os dias, como alguém chamado no Senhor, o processo em minha vida já é existente. O processo em minha vida já é válido. A questão agora é, eu vou me deixar ser moldado por isso ou não? Gerando dificuldades. Sabe por que gerar dificuldades? Porque aquele que começou a boa obra em nossa vida há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Não existe nada que vai impedir Cristo de completar a obra que fez na sua vida. A única forma que existe atualmente é de eu gerar desconfortos, eu gerar empecilhos e isso se tornar mais dificultoso para o Senhor, do que eu me render totalmente a Ele e começar a viver a sua vontade. Você está aí? Você está mesmo aí? E Elias, aqui nessa circunstância, a gente vê ele conduzindo a vida de Eliseu. Por quê? Porque um homem é provado na obra que o Senhor tem para a sua vida. A obra que começou na vida de Eliseu, depois do seu chamado, se nós pararmos para ver agora, ela começou aonde? Em Gilgal. Eles foram para Gilgal. E aí o que acontece? Elias ordena que Eliseu fique em Gilgal, até que ele chegasse a outro lugar. Fica aqui. Aí Eliseu diz assim, não, eu não vou ficar. Eu vou seguir aonde quer que o Senhor, aonde quer que você for. E na tipologia bíblica, Elias aqui é uma referência ao Senhor Jesus. Veja, Elias está conduzindo a vida de Eliseu para chegar no ápice da sua vida. E esses 4 lugares que a gente viu passando, eles têm uma representatividade para nossas vidas nos dias atuais, da obra que nós temos com o Senhor nesse lugar. Você está aí? E durante todo esse momento, nós somos provados. Para quê? Para que haja um crescimento e maturidade em minha vida. Vamos ver? Primeiro lugar, e aí que está o interessante para que entendamos, porque a palavra Gilgal, na sua origem, ela tem significados. A palavra Betel, na sua origem, ela tem significados, na sua origem hebraica. Amém? Porque as palavras na Bíblia, elas têm sentido. Você está aí? Amém? Até o próprio nome das pessoas tem sentido. Amém? Então veja, foi justamente em Gilgal que Josué circuncidou os filhos de Israel antes de eles entrarem na terra prometida. Lembrando a história de Josué, Moisés conduziu o povo,
um dado momento, Moisés passa o bastão para Josué, e Josué faz a entrada triunfal com o povo na terra prometida. Lembrando, né, o Senhor dá uma ordem a Josué, que o povo passe a terra 7 vezes em silêncio, dê uma volta. No último dia, eles dão 7 voltas novamente no último dia. E aí, ao final, então, junto com as trombetas, eles apenas gritam, e as muralhas iriam cair. Amém? Então veja, foi justamente em Gilgal que Josué circuncida. E segundo o Antigo Testamento, a circuncisão é que fazia a separação entre um filho de Deus e um ímpio. Por isso que a nossa circuncisão hoje é no coração. Você está aí? Amém? Nós ainda continuamos sendo circuncidados, mas a nossa circuncisão hoje ela é no coração. Porque é isso que faz a separação entre os que são de Deus e os que não são. Amém? Você está aí? Gilgal significa círculo, justamente isso, círculo. E ele representa espiritualmente a nossa necessidade de ter comunhão com o Senhor, pelo despojamento da carne, pelo se desfazer da carne e do velho homem com os seus pecados e os seus vícios. Esse é o sentido. E o interessante é que há muitos que logo no início da sua caminhada cristã já param em Gilgal. Já ficam em Gilgal. Por quê? Porque não conseguem ultrapassar esta prova. De largar, de abandonar, de deixar os prazeres deste mundo, os prazeres da carne, de querer Cristo, mas querer continuar vivendo as mesmas circunstâncias que vivia. E acontece que recebeu a Cristo e não tem mais como desreceber, como muitos acham por aí. Mas a situação é que eu cheguei aqui em Gilgal para passar por Gilgal e não para fazer habitação definitiva em Gilgal. Você está aí? E o Gilgal dá esse sentido para as nossas vidas. É o primeiro lugar que eles foram. É a primeira coisa que acontece em nossas vidas quando nós viemos para Cristo. Largar, começar a deixar, começar a abandonar, começar a se desfazer das coisas, dos olhos desta terra, dos desejos dessa terra, de querer somente o consumismo nessa terra e começar a querer se propor para o Senhor e continuar a caminhada com Ele. Mas a dificuldade, principalmente no local, na região que nós vivemos, pela liberdade que temos de Cristo, pela liberdade de professarmos Cristo, pela liberdade de dizer eu sou de Cristo e continuar com a minha vida, porque se você vai num país perseguido e você diz que é de Cristo, a morte é o mínimo que te espera. Mas nós, no país que vivemos, não. Você diz que é de Cristo e hoje, alguns falam em perseguição, mas a perseguição que temos, ela é muito ela é muito escondida, não é uma perseguição declarada. Nós temos liberdade de vir aqui ministrar com microfones, cantar louvores com microfones. Em muitos países é proibido isso. Só por você dizer que é cristão, só por você carregar uma Bíblia na mão, você será torturado e declarado a morte sobre a sua vida. E aí que está o problema. É por causa dessa liberdade que muitas vezes nós paramos em Gilgal e ficamos ali. Por quê? Porque agora eu tenho Cristo. Mas eu posso continuar com a minha vida, eu posso continuar com os meus prazeres. Não, Cristo não nos chamou para isso. Cristo nos chamou para viver para Ele, com Ele e por Ele. Você está aí? Isaías 43:18 vai dizer assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, mas tenha o foco para frente, porque na frente é que está o autor e consumador da nossa fé. Para trás não ficou mais nada. Veja, na prova da fé de Eliseu, Elias vai dizer, fica aqui em Gilgal, que eu vou até Betel, porque o Senhor está me chamando em Betel. Não, eu vou contigo onde quer que tu fores, eu não te deixarei. E eles vão até Betel. O segundo lugar que eles chegaram, Betel, ele significa casa do Senhor, ou casa do pão. E o pão, lembrando, é uma menção ao Senhor também. Amém?
E ele representa justamente a segunda fase da nossa caminhada com Cristo. Porque você recebe ao Senhor, você começa aquela caminhada com o Senhor, e nesse processo, então, você vai entrar no batismo das águas e você vem para a casa do Senhor, para a mesa do pão. Elias provou Eliseu, ordenando que ele permanecesse em Betel também, que ele ficasse em Betel. Mas ele respondeu que não deixaria Elias. Ele iria aonde quer que ele fosse. Em Betel, se você lembrar que nós lemos, Eliseu encontrou alguns filhos dos profetas, que sabiam tudo o que iria acontecer com Elias. Mas sabe o que é interessante? Eles sabiam o que ia acontecer com Elias, sabiam quem era Elias, mas não seguiram Elias. Pararam no meio do caminho em Betel, ficaram em Betel. Isso nos mostra que tem muitas pessoas que estão parando pelo meio do caminho também em suas vidas. Começam a caminhada com o Senhor, passou uma prova, alguns, e a grande maioria já fica no primeiro passo, já fica em Gilgal. Porque vencer a carne não é simples não. Vencer os prazeres da carne, vencer os desejos da carne pela vontade do Senhor, tem que ter Cristo firmado no coração para segui-lo. Mas venci, pastor, agora o Senhor te chamou para Betel. Chega em Betel, e Betel, ele vai falar justamente desse ponto depois do novo nascimento, de dar o passo e entrar na casa do Senhor, porque ele aponta para a nossa necessidade de sermos igreja. E de vivermos como igreja, de andarmos no corpo. Betel aponta para esse ponto, de sermos, de vivermos e de estarmos na igreja. É o momento em que nós precisamos ter a necessidade de compreender que nós precisamos estar na casa do Senhor para recebermos os benefícios que só a casa do Senhor tem para nos oferecer. Você está aí? Os benefícios da vida que o corpo de Cristo tem para nos oferecer. Que fora do corpo não há vida. Não, sabe, não existe aquela condição, eu sou de Cristo, eu vou fazer o que eu quero. Você é de Cristo, pode fazer o que você quiser. Mas você não faz parte do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo anda junto. O corpo de Cristo está junto. O corpo de Cristo está na igreja. O corpo de Cristo está sempre caminhando nas células. O corpo de Cristo está junto. O braço de Cristo não anda por aí sozinho. Por isso que essa história de que eu faço o que eu quero, eu ando como eu quero, eu faço do jeito que eu quero, você pode fazer o que você quiser, você só não pode ser alguém em Cristo por isso. Porque o Senhor não nos chamou nunca para viver dessa forma. Se fosse assim, Ele não exortaria tantas vezes como Ele exortou em Salmos, como Ele exortou em Hebreus, para que não deixemos a congregação, para que tenhamos a vivência sempre juntos, para que não retenhamos a oportunidade de estarmos juntos com os irmãos. Por quê? Porque é no corpo que nós verdadeiramente vivemos como igreja. Você está aí? E aí vem a outra dificuldade. Por quê? Porque eu vou quando eu quero, eu faço quando eu quero. Eu sou isso, eu aquilo. Pois é, o eu faz com que Deus não se faça presente. Porque ou é Senhor no centro, ou sou eu no centro. Quando sou eu que estou tomando as decisões, Cristo não toma a decisão. E quando eu tomo as decisões, eu vou para o centro de todas as coisas. Não é Cristo. Você está aí? Não é mais a minha condição, não é mais os meus desejos, mas é aquilo que Ele me chamou para ser. É aquilo que Ele me chamou para viver, como igreja, de passar por Gilgal, porque é só mais um processo da minha fase de vivência com o Senhor. Presta atenção, é na igreja que nós ouvimos a sua voz, é na igreja que há um derramar do Espírito Santo, é na igreja em que os dons se manifestam, é na igreja quando nós estamos como corpo. É na igreja que nós somos treinados para ser formados como o exército de Deus. É na igreja que há o treinamento.
Por isso que nós estamos aqui domingo após domingo. Sabe por que você vem para cá domingo após domingo? Para ser treinado para a segunda, poder ser alguém em Cristo e ter a fé sua alimentada para chegar nas pessoas aí fora e dizer para elas, vale a pena viver por Cristo. Por quê? Porque a sua fé foi alimentada pela palavra que tem poder que você recebeu no domingo. Nós não viemos para cultuar e ser abençoados, porque toda sorte de bênçãos já são nossas. Lá nas regiões celestiais, pastor, eu preciso trazê-las para mim. Sim, quando você fizer a vontade do Senhor, ela vai se manifestar na sua vida. Nós viemos aqui para ser treinados, para ser alimentados na nossa fé, para que a nossa fé venha sair daqui queimando e eu vou alcançar as nações, pastor, porque o Senhor me chamou. Só que acontece, muitas pessoas têm parado em Gilgal também. Porque é eu e mais eu. E quando entra o ego, que é o egocentrismo, o eu no centro, Cristo não opera. Cristo não faz milagres. Cristo não realiza suas maravilhas. E aí vivemos um evangelho que parece que nada acontece, que nada muda, em que eu vou no culto de domingo e nada muda. Por quê? Porque você vem por uma obrigação quando vem, porque não é todo domingo, é quando eu quero, é quando eu me disponho. E ninguém tem nada com isso, ninguém tem mesmo. Entenda isso. Eu não estou falando aqui para obrigar você, eu estou falando para você entender o propósito ao qual o Senhor te chamou para viver. Que é passar por Gilgal é uma coisa, passar por Betel é outra coisa. São passos que nós temos que dar diariamente em nossas vidas. Você está aí? Não existe possibilidade alguma de crescermos espiritualmente fora da igreja e do corpo. Não existe nenhuma possibilidade, porque é justamente quando estamos aqui que o Senhor opera as suas maravilhas. Por isso a importância das escolas, e muitos não têm dado valor. Mas a importância porque há um treinamento, um alimento na palavra sólida que vai conduzir a minha vida de fé, de esperança e perseverança. Sabe, viver igreja e ser igreja não é escolher um dia para estar na igreja, é ser igreja sempre que ela está reunida, porque eu sou participante do corpo. Não é mais a minha vida que é preciosa, mas é a vida do Senhor que se tornou preciosa em mim. E por isso eu me disponho a viver a sua vontade, que é andar no corpo, que é andar na igreja. Você está entendendo? O Salmo 133, abre lá comigo, ele vai dizer assim, ó. Salmo 133, você está lá? Amém? Diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Olha ali, quão bom, quão suave que os irmãos vivam em... E união é sempre que estamos juntos. E ele vai dizer ainda, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para... Aonde que ele ordena a bênção e a vida para sempre? No corpo. Quando estamos reunidos. Você está entendendo a importância de quando estamos aqui? A importância de quando nos reunimos na segunda, a importância de quando nos reunimos na terça, a importância de quando nos reunimos na quarta, a importância de quando nos reunimos na quinta, a importância de quando vamos ao encontro com Deus, sempre a importância de estarmos unidos com os irmãos. Você está aí? Sabe o que é interessante? É que, olha só,
Lá em Gilgal, não vai falar que ele encontrou alguns irmãos, mas em Betel ele já encontrou uns irmãos lá, paradinho, né? Estavam lá parados. São do Senhor, sabe tudo o que está acontecendo, sabe todas as circunstâncias, mas quando o Senhor passou, eles ficaram. Não seguiram em frente. E há muitos irmãos nos dias atuais que têm negligenciado as suas vidas com o Senhor também. O seu crescimento espiritual. Pois justamente eles têm parado nessa circunstância, nessa dificuldade. Alguns até têm, vai até os cultos nos domingos. Todo domingo, nunca falta. Porque mudou de uma igreja e foi para outra. Simplesmente que lá também tinha coisas no domingo, aqui também tem. E vem, mas permanece só nessa circunstância. Está parado ali, está paralisado. E nós não fomos chamados nunca a andar parado. Porque Jesus vem, passa e ele segue andando. Enquanto Jesus andou sobre esta terra, ele não ficou parado em nenhum lugar. Ele não fez morada definitiva em nenhum lugar. Apesar de ele ter casas em algumas cidades, ele não parava lá e ficava naquela casa. Ele pousava e seguia adiante. Você está aí? É assim a nossa vida. O Senhor começou uma boa obra e nós começamos a nos dispor a Ele. Com isso vem a circunstância de viver a igreja, de ser a igreja, de estar na igreja, de se submeter à igreja, de colocar a vida disposta para a igreja. Porque aí vai falar justamente de Jericó, que é o terceiro passo da nossa vida cristã. Jericó. Você está aí? Veja, depois de Betel, os dois servos do Senhor foram a Jericó. E lá, mais uma vez, Elias submeteu Eliseu a outra prova. Porque todos os lugares em que passarmos, todos os lugares que estivermos, o Senhor vai nos provar. Como que ele foi provado? Fica aí nessa cidade que eu vou adiante. No entanto, Eliseu venceu mais uma prova dizendo que não deixaria. Mais uma vez, Eliseu encontrou outros filhos de profetas, lá em Jericó também. Mostrando que na primeira cidade, normalmente as pessoas até não ficam paradas. Mas da segunda cidade em diante, começa a se perceber que as pessoas começam a caminhar e vão parando pelas provas, não conseguem seguir adiante. Por quê? Porque quanto mais eu sou provado, mais dificultoso se torna a prova em minha vida. Porque são decisões que eu tenho que tomar, de largar as coisas deste mundo para viver as coisas do Senhor. Quem está aí? Uma pessoa que chega hoje em Cristo, que reconheceu a Cristo como seu Senhor, não tem as mesmas provas que eu, você como líder de célula, tem no Senhor. Não tem. Por quê? Porque o Senhor trabalha gradativamente em nossas vidas. Você está aí? Jericó, presta atenção, ele vai falar justamente do lugar da fragrância. Ele tem esse significado, lugar da fragrância. E o que é isso, pastor? Isso está apontando para o testemunho que nós, como servos de Cristo hoje, temos que dar diante do mundo. Da evangelização que nós temos que estar entregando a este mundo, de evangelizar a Cristo, de proclamar as boas notícias, as boas novas da salvação, as boas notícias do reino, que é a volta do Senhor Jesus. Esse é o lugar de fragrância. É justamente o preço de ser um servo, de ser participante do soldado, de ser um soldado do exército de Deus, ao qual eu me disponho, eu me submeto a fazer a sua vontade e não mais a minha. Você está aí? Não é mais eu, é aquilo que eu estou sendo ordenado para fazer. Ah, pastor, isso é coisa sua. Então abra comigo 2 Coríntios capítulo 2. Verso 14. Olha o que Paulo disse à igreja de Corinto. Rapidinho, povo. Aleluia. Eu preciso partir para o encerramento.
Você está lá? Olha lá. Paulo escrevendo a carta, sua segunda carta à igreja, nesse momento que está em Corinto, está dizendo: graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar, o que ele manifesta? A fragrância. Tem outro que deu o quê? Tem outra tradução aí? Perfume. Olha ali, a fragrância, o perfume do seu conhecimento. Porque para Deus, nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se... Para Deus, nós somos o bom perfume, nós exalamos, porque o perfume é exalar, nós refletimos aquilo que Cristo tem sido em nós, para aqueles que estão sendo salvos e até mesmo para os que não estão. Você está aí? Veja, Jericó vai falar disso, porque o significado de Jericó é lugar da fragrância. De nós começarmos a exalar a fragrância, o perfume de Cristo, ao qual está em nós. Quando nós nos dispomos a viver igreja, quando nós nos dispomos a ser igreja, porque nós temos que passar pelo segundo local para chegar ao terceiro local. Não existe possibilidade de eu exalar Cristo, de eu colocar a fragrância de Cristo na vida das pessoas sem ser igreja. Sem viver como igreja, sem ser participante da igreja. Não existe possibilidades. Você está aí? Por quê? Porque nós andamos debaixo de autoridade e submissão, que é a forma que tem que se viver como igreja. E quem anda sozinho, segundo a palavra, anda como rebelde. Não anda conforme o que é ensinado. Quem faz o que quer, não anda debaixo de autoridade e submissão. Quem anda da sua forma, dos seus desejos, vai de casa em casa, fala da palavra, faz o que quiser. Mas pelo fato de não ser igreja, não está exalando o bom perfume de Cristo. Você está aí? E isso é uma realidade. Por quê? Porque em Jericó, nós vivemos esse momento de quando nós selamos de ser participantes do exército de Deus. Porque ali nós começamos a exalar tudo aquilo que temos recebido de Cristo, para que outras pessoas, para que outras vidas venham também receber de Cristo em suas vidas. É nesse momento em que o Senhor levanta a vida dos seus servos para diversas funções dentro do ministério. Quando nós começamos a nos dispor, quando nós começamos a colocar a nossa vida à disposição da igreja, o Senhor, Ele começa a nos levar a lugares para viver como um homem, como uma mulher de sabedoria, como um homem, como uma mulher de liderança no meio do povo desta terra. Você está pegando? E aí, eles vão para o último lugar. Aonde que é o último lugar? O Rio Jordão. O último lugar onde Elias e Eliseu foram justamente ao Rio Jordão. E lá, diante de muitos curiosos que seguiram eles, os filhos dos profetas que seguiram eles de longe, não de perto, só de curiosidade, Elias dobrou a sua capa e com ela feriu as águas do Rio Jordão. Eles se abriram no meio e eles passaram as águas do Rio Jordão a seco. Você está aí? Depois disso, o profeta Elias então foi arrebatado num redemoinho diante dos olhos de Eliseu. Veja, foi diante do Jordão que Josué e o povo de Israel se prepararam para justamente tomar a posse da terra prometida. O Jordão, nesse momento aqui, nesse ponto, ele representa o rapto dos vencedores. Por quê? Porque aqueles que estão seguindo o Cordeiro onde quer que ele vá, irão com ele para ser raptado. Mas aqueles que seguem de longe, apenas ficarão olhando. Você está aí?
É nesse momento em que os céus se abrirão para receber os vencedores lá no terceiro céu. E então os vencedores entrarão para as bodas do Cordeiro. Essa é justamente o Jordão, ele fala justamente da fase final da nossa caminhada. Que é quando se completa, quando nós prosseguimos em seguir, em conhecer o Senhor, como o profeta Oséias falava. Nós prosseguimos até o final, sem pararmos em nenhum dos lugares aos quais nós passamos. Todos nós vamos passar em algum lugar, podemos ficar ou seguir adiante. Agora está na escolha e decisão que eu vou tomar para que possa viver a vontade do Senhor e estar apto diante do Jordão para ir com Ele e passar pelas águas do Jordão. Todos nós temos essas fases, mas veja, nem todos irão. Nem todos seguirão até o fim, porque quanto mais eu passo em cidades, maiores são as provas de Deus em minha vida. Maiores são as escolhas e decisões que eu tenho que fazer, ou pela sua vontade, ou pelo meu querer. Não dá para fazer as duas coisas sempre. E aí, quais as escolhas que eu tomo? Lembrando você que não existe possibilidade de eu ser participante do exército do Senhor se eu não me colocar à disposição do Senhor, sendo igreja nesta terra, vivendo como igreja. Não existe possibilidade. Você está aí? É interessante que essa palavra ela justamente nos mostra que a nossa caminhada ela é contínua. Sempre lembrando em tudo que temos falado até aqui. Que a nossa caminhada ela não para e que nós precisamos todos os dias caminhar em favor do Senhor e da sua obra, com escolhas, com decisões, que nós precisamos seguir em frente. Não é mais para ser abençoado, não é mais para conseguir as bênçãos, porque as bênçãos estão em minha vida e eu vou viver todas elas, querendo ou não caminhar com o Senhor. Porque a bênção é aquilo que o Senhor me dá. Agora, o reino é aquilo que eu preciso alcançar. Você está aí? Para encerrar, quero falar com você, então, abre lá em Filipenses capítulo 3. A gente leu semana passada uma parte do texto, eu quero ler outra agora. Verso 12 em diante. Nos interessa o verso 20, mas eu quero ler desde o verso 12, porque ele impacta naquilo que nós falamos até agora. Filipenses capítulo 3, verso 12. Amém? Olha lá. Não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos. Amém? Mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Por quê? Ser de Cristo é ser servo de Cristo. A liberdade que nós temos hoje é de nos colocar debaixo da servidão de Cristo. Você está entendendo? Por isso que Paulo dizia, eu hoje me coloco como preso no Senhor, porque eu me coloco a viver à sua disposição. Verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos lá já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Vivamos a mesma regra e começamos a sentir o mesmo. Nós, como igreja, precisamos viver a mesma regra de Paulo.
sede também meus imitadores. Olha só que interessante, irmãos. E tende o cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, eu li isso semana passada, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Lembram Gilgal? Gilgal. Verso 20. Mas, olha ali, a nossa cidade está nos céus, a nova Jerusalém, que só os vencedores chegarão até ela. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as... Por isso nós seguimos todos os dias, vivendo a obra do Senhor, para que o nosso corpo mortal venha a ser transformado em um corpo de glória. E estejamos aptos naquele dia de estarmos diante de Cristo e estarmos nas bodas do Cordeiro. Pastor, o que eu faço hoje? Você está passando por Gilgal? O Senhor está dizendo para você, vá até Betel. Você chegou em Betel, o Senhor está dando uma ordem para você, vá até Jericó. Você chegou em Jericó, o Senhor está dando uma ordem para você, você precisa seguir até o Jordão. Você está aí? Não pare. Não ache que já está suficiente, não ache que já está resolvido, não possa parar, não pare, sempre siga em frente, vai em frente, avance, porque o Senhor, o teu pastor, está contigo e nada vai te faltar. Mas como é que eu vou viver sendo igreja, andando como igreja, largando os prazeres desta carne, libertando-se da vontade dessa carne e colocando-se à disposição do Senhor no meio da sua igreja. Começando a me colocar como alguém, soldado do exército dele, me dispondo a ser um líder, me dispondo a liderar células, me dispondo a ir buscar vidas, me dispondo a ser a fragrância de Cristo sobre essa terra. Há um chamado para nós. Há uma escolha, há uma decisão que nós precisamos tomar nessa noite. Só vir à igreja para você pode estar suficiente hoje, mas para o Senhor não é a suficiência. Porque a igreja faz parte do processo para chegar ao resultado final. A igreja não é o resultado final. Faz parte do processo, você não conseguirá chegar a fazer a vontade de Cristo sem passar pela igreja. Não existe possibilidade. Você necessita, você precisa da igreja, você precisa estar com a igreja, você precisa ser participante ativo da igreja. Não só um ouvinte, como diz Tiago, mas um praticante, para poder viver as coisas boas que o Senhor tem para você nessa terra. Você está aí? Se coloque de pé nessa hora.